I stopped at a row house in Texas. It was a little place called Hamburger Den. I heard that old jukebox a-playing a song about a truck driving man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel at the jukebox and play the truck driving man. The waitress just brought me some coffee. I think him but call her again. I said that old song sure does fit me, 'cause I am the truck driving man. Pour me another cup of coffee. Boa tarde, SBT e você no ar. Hoje o programa tá gostoso, tá leve, tá recheado de atrações, dicas, músicas, muita matéria bacana. Olha quanta coisa boa. Hoje a gente tem uma linda viagem pela Serra Catarinense. A nossa equipe foi para Urubici, para o Morro da Igreja, lugares lindos. Vamos falar também de alimentação. Você conhece os alimentos que são amigos do coração? Vamos saber quais são e quanto ajudam a reduzir os riscos de doenças cardíacas. E eu reencontrei uma atleta aqui de Florianópolis que disse sonhar em ser campeã brasileira de patinação. E ela cumpriu a promessa. E hoje tem estreia também. É a segunda temporada da Caravana Internacional da Moda em um lugar paradisíaco. Nosso destino final é bem tropical e as coleções que vão ser fotografadas estão incríveis. Pour me another cup of coffee. I think I will call her again. I'll put a nickel at the jukebox and play the truck driving man. I climb back a 4 miles in mine, and then like the flash I was gone. Bastardos Country Rock animando o nosso sabadão aqui no SBT Santa Catarina. Eles que são de Brusque para o mundo, foram para os Estados Unidos, fizeram shows, gravaram algumas coisas. A gente vai saber tudinho da carreira deles daqui a pouco. Rapazes, muito obrigada pela presença. Daqui a pouco a gente vai pedir mais música também. E além de música, a gente já começa o programa também com dica de turismo. Uma viagem muito bacana. A nossa equipe visitou lugares lindos na serra aqui de Santa Catarina. Uma boa pedida para quem gosta de paisagens, de tirar o fôlego. Hoje você é meu convidado especial a conhecer um dos lugares mais bonitos não só de Santa Catarina, mas do mundo inteiro. Eu estou falando da cidade de Urubici, na Serra Catarinense. É aqui que ficam um dos pontos turísticos mais bonitos. A beleza da natureza encanta turistas do mundo todo. E eu decidi começar esse roteiro aqui do Morro da Igreja. Nós estamos a 1.822 metros de altura. Daqui a 100 quilômetros é possível até ver o mar. Eu te convido para começar esse passeio aproveitando esse lindo nascer do sol. O Morro da Igreja pode ser visitado durante todo o dia. Sem custos, é gratuito, mas precisa de uma autorização do Instituto Chico Mendes, que fica no centro da cidade. Em menos de 2 minutos, a autorização para conhecer esse lugar lindo já está na mão. Este é o ponto mais alto habitado da região sul do Brasil. Além das montanhas, é possível observar a Pedra Furada,
um símbolo de Urubici. A natureza do município é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, porque faz parte da Reserva Mundial da Biosfera da Floresta Atlântica. E até para chegar na cidade, a vista é de tirar o fôlego. Nós estamos agora na Serra do Corvo Branco. É uma das mais antigas rodovias de Santa Catarina. Uma ligação entre a serra e o litoral. Aqui são dezenas de curvas entre montanhas e precipícios. Esses paredões aqui têm cerca de 90 metros de altura. É importante lembrar que essa ruptura entre a rodovia não foi criada pelo homem, não. Foi feita pela própria natureza. Eu amei a região, a primeira vez que eu estive aqui já me apaixonei, né? É apaixonante, é uma coisa assim maravilhosa, inesquecível. Urubici coleciona mais de 30 cachoeiras, muitas ainda nem desbravadas, mas algumas são pontos turísticos o ano todo, como é o caso da Cachoeira do Avencal. Ela tem uma queda de 100 metros de altura e pode ser vista por 2 mirantes. Ou você pode fazer como eu, escolher um método não convencional para conhecer esse lugar. A tirolesa são 274 metros de comprimento e ela chega a 120 metros de altura. E ela pode alcançar 40 km por hora. E é claro que, com muita segurança, eu já estou aqui com o Guilherme, o instrutor, e eu aceitei o desafio. Vamos comigo? Com certeza uma das melhores sensações que eu já vivi na minha vida. Claro que quando atinge ali os 120 metros de altura ali no vale, dá um friozinho na barriga. Mas pode ter certeza que a paisagem compensa e muito. Eu recomendo você a vir conhecer a Cachoeira do Avencal. O público ele tem procurado bem mais esses destinos, né? Da serra, lugares mais tranquilos, mais focados em ecoturismo, contato com a natureza. No Avencal tem os painéis rupestres. E para falar um pouquinho disso, nós vamos conversar com o pesquisador rupestre Keller Lucas. O senhor já pesquisa sobre isso há muitos anos, são mais de 30 anos, né? Aqui são artes milenares, né? Foram mais de 4 culturas que já estiveram por aqui. Os painéis, onde tem painel de arte rupestre, é um lugar sagrado para esses antigos povos. Então aqui eles faziam cerimônias conforme a época do ano, solstícios e equinócios. Então o primeiro painel, ali o painel que a gente chama das máscaras, né, onde tem aquela série de vulvas, né, da mãe natureza, que é um dos símbolos mais antigos da humanidade. Segundo painel, esse painel aqui dos triângulos, aqui dos retângulos, né, com linhas verticais, que também é importantíssimo. Isso também existe em Lascaux com 40 mil anos de idade. Tá? O terceiro painel, a gente pode ver que a superfície foi preparada antes de fazer os retângulos com linhas oblíquas ali. O quarto painel, já nota que é uma coisa bem mais primitiva, bem diferente dos outros, que são mais caprichados, né? Então por isso que a gente nota a diferença de cultura entre eles, né? O grande número de pousadas chama a atenção em Urubici. Passeios a cavalo, excursões, caminhadas, trilhas acontecem na maioria delas, que estão sempre lotadas de turistas. E o que eles falam da nossa região, que é uma região muito bonita, encantadora pelas belezas naturais e uma região calma, ao contrário da deles, que encontram tranquilidade e uma natureza exuberante. Urubici foi a escolha do Marcelo e da Jane. Eles saíram de São Paulo com as filhas em busca de um lugar calmo e bonito para passar as férias. A gente sempre achou bonito, principalmente pelo friozinho aqui da região, e sempre tivemos curiosidade em conhecer. Esta é a cascata Véu de Noiva, que inclusive fica na subida do Morro da Igreja, lá onde eu te mostrei aquele pôr do sol maravilhoso.
gente vai mudar de assunto. A gente vai falar de saúde, de alimentação aqui no SBT e você. Olha só, você em casa sabe quais são os alimentos amigos do nosso coração que podem ajudar a reduzir as chances de doenças cardíacas? Eu tô curiosa, acredito que vocês em casa também. Eu tenho aqui comigo, então, a nutricionista Larissa Testoni Faber. Tudo bem? Tudo bem. Boa Larissa, tarde. você trouxe várias coisas. Vamos matar a curiosidade? Sim. Alimentos que podem auxiliar a gente estar com o coração mais saudável e evitar doenças. Você trouxe várias. Vamos começar mostrando aqui. Sim. Os alimentos para auxiliar na saúde do coração, eles precisam contribuir para a redução das gorduras do sangue, do açúcar. Modular a pressão arterial também é importante e ter um efeito antioxidante. O farelo de aveia, ele é rico em fibras, né, principalmente beta-glucana, então vai contribuir para a redução da absorção de açúcar e gordura, contribui para a manutenção da glicemia, do colesterol total também. A uva, né, suco de uva, que é uma boa forma de estar consumindo a uva em si, ela é rica em antioxidantes, presente principalmente na casca, por isso quando se fala do vinho, né, que o vinho bom é o vinho tinto, ela é rica em resveratrol, então vai ter uma ação antioxidante, contribui também para a redução das doenças cardiovasculares, né? Só um adendo aqui, a questão das quantidades, por exemplo, farelo de aveia, posso consumir quanto por dia? No geral, os estudos mostram 30 gramas. 30 gramas. 30 gramas, duas colheres de sopa, né? E o suco, por exemplo, até quanto que eu posso estar tomando? O suco de uva, ele tem uma carga glicêmica alta, né? Tem bastante carboidrato. Então, o ideal, o carboidrato a gente tem que modular, não dá para consumir demais. Mas 100 a 200 ml por dia do suco de uva tinto, né? O suco de uva integral, ótimo. E o famoso vinho, né? Vinho tinto, no caso, né? No vinho tinto... Seco. Mesma coisa. Isso. 100 ml, uma taça de 100 ml já tá ótimo. Uma taça de 100 ml. O que mais aqui? Nós temos abacate. O abacate, que é rico em gordura monoinsaturada. Tanto o abacate como as castanhas, o próprio azeite de oliva também é uma boa fonte de gordura monoinsaturada. Vai contribuir para o aumento do bom colesterol, que é o HDL, né? E ele também exerce uma ação antioxidante. O abacate ainda é fonte de beta-citosterol, que reduz a absorção do colesterol também. Então, contribui para a modulação do colesterol. É um alimento gorduroso, mas é uma gordura boa, né? Uma gordura Só tem saudável. que cuidar para não ficar colocando açúcar dentro do abacate, não comer um pacote. Com certeza, tem que ter as quantidades, né? 30 gramas também de oleaginosas é uma boa porção, né? Que daí aqui é castanha de caju, mas poderia ser amêndoa, nozes, avelãs, castanha do Pará. Agora a gente já sabe, né? Que não dá para exagerar também algumas coisas, né? Não exagerar se passar no vinho, mas tem outro componente aqui que você trouxe que também as pessoas têm uma certa tendência a se passar, né? Chocolate, né? Com certeza. O chocolate, o que é bom cardioprotetor nele é o cacau, né? Então a gente tem que priorizar chocolates que sejam no mínimo 70% cacau para trazer esses benefícios. O ideal também pode ser consumido o cacau puro, cacau em pó. Então, fazer uma vitamina, colocar uma colher de sopa ou no iogurte ou por cima da fruta, até na própria panqueca, fica uma delícia. E aí ele tem uma ação vasodilatadora também, além de antioxidante, de proteger o colesterol da oxidação, que é o que vai tornar ele aterogênico, aumentar o risco de doenças, ele também é vasodilatador, então ele contribui para a redução da pressão arterial. Bom. Tá. Quantidades, vamos lembrar as quantidades. No máximo 25 gramas ao dia, que equivale, numa barra, equivale de 3 a 4 quadradinhos, né? 3 a 4 quadradinhos, se for, bota uma colherinha de sopa, se for pra botar em pó. Uma colher de sobremesa ou uma colher de chá, porque como ele é bem forte, né? Então as pessoas não são muito habituadas. Aí vai ter que ir se acostumando até... Ponderadamente. O que mais que a gente tem aqui? Bom, tem o alho e a cebola, né, que são alimentos que exercem uma ação antioxidante muito importante. Eles são fontes de compostos organosulfurados, que a gente fala. E o alho, principalmente, ele também é hipotensor. Então, ele vai contribuir auxiliando na redução da pressão, né, que é ótimo. Também são muito bons para o fígado, esses alimentos. No caso do alho e da cebola, podem ser consumidos meio que livremente? Pode usar tipo no almoço, da janta? Como temperos, ótimo, pode consumir sim. É mais a questão de gases, muitas pessoas também reclamam com gases, justamente por esses compostos, né, que tem enxofre. Mas quando se for fazer em molhos, que normalmente já como se utiliza temperos, o ideal é refogar pouco. Porque se refoga demais, ele acaba perdendo as propriedades, Perde. né? Boa dica. Os ovos?
Os ovos, né, que é aquela polêmica dos ovos, eles são ótimos para a saúde cardiovascular porque eles contribuem para o aumento do bom colesterol. E principalmente tem um estudo que mostra que ele auxilia no funcionamento desse colesterol. Então não adianta a gente ter um HDL alto se esse HDL não funciona. E o ovo, ele melhora a funcionalidade do HDL, que é levar o colesterol dos tecidos para o fígado, né? Fazer o transporte reverso, que a gente diz. E temos aqui beterraba e espinafre, né? Os vegetais, de uma forma geral, eles são ricos em magnésio, principalmente os verdes, e potássio, que são 2 minerais importantes para reduzir a pressão arterial também. O espinafre, em especial, e a beterraba, elas são fontes de nitrato orgânico, e o nitrato facilita a vasodilatação também, então contribui para a redução da pressão. São ótimos alimentos para serem consumidos. Obrigada, Larissa, por tanta dica importante para a nossa saúde. E olha só que história legal, nós vamos mostrar agora. No dia 18 de março deste ano, exibimos uma matéria aqui no SBT e Você sobre os benefícios da patinação. Eu entrevistei várias praticantes da patinação artística aqui da Grande Florianópolis. Entre elas estava a Isabela Fornari de Faria, que tem 11 anos. Em menos de 6 meses, muita coisa aconteceu na vida da Isabela. Olha só. No primeiro encontro da nossa equipe com a Isabela, gravado em março, ela já tinha traçado os planos para o ano de 2017. Eu queria passar no brasileiro, que se você fica entre os 5 primeiros, você consegue a vaga pro sul-americano. E eu queria chegar nessa vaga para ir pro sul-americano e possivelmente, né, ir bem. Com determinação, garra e disciplina, ela atingiu a meta. Conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Patinação na categoria Mini Infantil Feminino em maio deste ano. Belinha, eu quero que você fale primeiro como é que é essa sensação, como é que foi em Brasília conquistar o brasileiro, sabendo que aí você teria uma chance de ir para outras competições, né, fora do país e tudo mais. Como é que... E, pelo que a tua mãe me contou nos bastidores, vocês mudaram de coreografia em cima do laço, né? Como é que foi? 3 semanas antes de eu ir pra competição no brasileiro, tive que mudar minha coreografia, porque foi mudada as regras e aí precisava ter transições, tipo elementos artísticos entre os passos. E na minha antiga coreografia não tinha muito disso, era mais só os elementos. Então, o meu técnico, 3 semanas antes do Campeonato Brasileiro, teve que mudar toda a minha coreografia. E aí, tipo, tinha passos mais difíceis, a coreografia era mais complicada e, tipo, eu sabia que se eu não fizesse, eu ia ficar lá pra baixo. Se eu fizesse, ia trazer alguma coisa pra mim. A coragem e a certeza do que executar na competição deixaram o técnico da Isabela, que a acompanha há 6 anos, tranquilo diante das decisões dela no Campeonato Brasileiro. Tem um fato muito curioso, que ela tem uma sequência de saltos muito difícil, que ela tem que fazer de 5 saltos, e nos treinos ela conseguia fazer, tanto que assim a gente colocou na coreografia, mas lá na competição ela sentiu um pouquinho a quadra, que era um material diferente, o chão, e também toda a tensão da competição, e acabou que no treino ela não estava acertando essa sequência. Antes dela entrar para a competição, eu falei, Belinha, vou trocar essa sequência porque você não está acertando, eu tô com medo que você não acerte a sequência. E ela mostrou muita coragem nessa hora, ela bateu na perna dela assim, falou, não, pode deixar que eu vou acertar a sequência, pode confiar em mim. E aí deixei, naquela hora eu me senti tranquilo assim quando ela falou aquilo, e na apresentação dela ela realmente acertou a sequência. Foi muito emocionante, a gente ficou muito feliz, gravou toda a coreografia e levou o título nacional. A emoção da conquista do brasileiro. Como é que foi a hora que você viu que ganhei? Então, na hora que eu vi que eu ganhei, eu saí correndo assim, que nem uma louca, desesperada. Aí eu fui lá, abracei o meu técnico, aí ele ficou, parabéns, parabéns. E aí eu abracei a minha mãe veio chorando. E aí ela me abraçou, aí ela tava bem engraçado. E aí ela me molhou toda. Que ela começou a chorar, foi estranho. Fiquei tipo, mãe, não era pra gente estar sorrindo. Ela também representou o Brasil no Sul-Americano de Patinação Artística em Mar del Plata, na Argentina. Conquistou a 6ª colocação.
Mas tudo começou quando a Isabela tinha apenas 6 anos. De lá pra cá, ela não parou mais de patinar. São 72 medalhas, com apenas 11 anos de idade e 4 dedicados à patinação. Viram que história legal? Ela só tem 11 anos, com todo um futuro na patinação. Daqui a pouquinho a gente vai exibir a segunda parte desse encontro que eu tive com a Isabela. A gente vai mostrar como é que essa história começou. Daqui a pouquinho. Vocês fiquem ligadinhos aí. Olha só, para quem gosta de passear com toda a família, no próximo bloco tem dica de turismo. Vamos conhecer os animais do zoológico do Beto Carreiro, no litoral norte do estado. E hoje também tem estreia aqui no programa. É a segunda temporada da Caravana Internacional da Moda na Tailândia. A gente tem 10 minutos para embarcar e olha o tanto de bagagem, gente. Aqui tem um pouco, aqui tem mais um pouco. Lá na frente com o Gui tem mais um pouco ainda. Joga um beijo, Gui, pra galera. É muita coisa. E claro, um bate-papo com a nossa atração musical de hoje. Bastardos Country Rock. Just can't wait to get on the road again.